Opa, maravilha! Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos que vamos. Agora, vou estar aí passando para vocês, vou estar fazendo alguns minutos aí, nesse nosso encontro aí. Deixa eu explicar algo para você antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou o Eduardo Silva, proprietário da Tagma Car Service, filho do servo altíssimo do nosso Deus, esposo da dona Roberta, minha sócia, que está aqui nos bastidores, e pai da Maria Eduarda, que é a nossa princesa. A nossa oficina Tagma está situada aqui na cidade de Osasco. Essa oficina, ela tem 12 anos de existência. Mas o motivo da gente estar fazendo esse encontro aqui não é muito contar aí um pouco da história, que eu sei que você vai conhecendo um pouco. Alguns amigos já me conhecem, alguns amigos que já têm contato, dono de oficina. Então, assim, eu não vou falar muito, eu vou falar um pouquinho do que é que aconteceu ao longo desses 12 anos aqui na Tagma junto comigo e com a Roberta. Antes de mais nada, quero pedir um favor para você. Se você é dono de oficina, conhece algum amigo que precisa saber de um conteúdo totalmente diferente do que você está habituado aí a ouvir, eu quero que você clique aí no aviãozinho aí embaixo, ajuda a gente aí, porque eu vou falar de algo muito interessante para que a gente tenha um ano de 2022 aí bem diferente do que os anteriores. Por quê? Porque eu tenho plena certeza que o que eu vou passar, a ferramenta, que daqui a pouco eu vou abrir a caixa aqui, né? Eu vou passar ferramentas. Então, deixa eu explicar direitinho para você o que vai acontecer. A gente vai fazer 10 lives. 10 lives nos dias úteis. Então, até o dia 16 de fevereiro, no caso hoje, quarta-feira, quarta, quinta, sexta. Semana que vem, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E na outra semana, até o dia 16. Porque no dia 17 a gente vai ter um aulão aí bem bacana, né, que a gente até colocou aqui um tema que é oficina organizada, nunca mais no negativo. Mas eu vou explicar direitinho para você. Para você se inscrever nesse aulão, no link, o link vai estar aqui na bio do Instagram aqui da Tagma Evolution. Agora vamos fazer o seguinte, deixa eu falar um pouquinho sobre a Tagma Evolution. Da onde surgiu isso? Pelo fato de eu ter passado junto com a Roberta aqui na Tagma, quando a gente iniciou ali, né, há 12 anos atrás, o que aconteceu? Praticamente, experiência aí de empreendedorismo zero. A gente tinha um sonho de ter uma oficina. Eu já trabalhando como mecânico, a Roberta trabalhava no setor automotivo, mas não na parte de reparação. Ela chegou a trabalhar em concessionária, trabalhou numa locadora, e Deus assim nos deu a oportunidade de ter nossa própria oficina. E eu imaginava que assim, quando esse sonho fosse realizado, muitas coisas boas, né, aconteceriam. E sim, realmente aconteceram, mas para chegar nesse processo aí, foi necessário passar por algumas coisas. E ao longo desse tempo, a gente quebrou muita cabeça, fez muita coisa errada, né? Por conta da falta da experiência, né? De entender, porque na escola nunca chegaram para nós e ensinaram como que é ser um dono de uma empresa ou algo do tipo. Meus pais nunca chegou e falou assim, Eduardo, ó, se um dia você for abrir sua empresa, você tem que fazer assim, assim. Amigos nunca falaram isso pra gente, mas aí de repente a gente estava aí com uma empresa na mão. E o que aconteceu? Ao longo desse tempo, quando foi mais ou menos 4 anos atrás, a gente teve uma virada de chave. Resultados assim, baixíssimos, muitos problemas, rotatividade de colaboradores que passavam aqui e não ficavam muito tempo. A gente chegou ao ponto até de desistir desse local, ir embora para o interior e abrir uma portinha, mas não era isso que Deus tinha. Eu creio aí que era um propósito muito maior. De 4 anos para cá, houve uma virada de chave muito grande, que eu vou explicar para vocês ao longo do tempo. Mas a intenção aqui dessas 10 lives que a gente vai fazer é justamente o quê? É trazer ferramentas que não é habitual muitas pessoas utilizar no dia a dia e que é extremamente importante.
Então vamos lá, vamos começar já aqui, né? A gente tem aqui o logo da Mecânica da Mente. Eu tinha uma vontade muito grande de ensinar, mas toda vez que eu ia num treinamento técnico, que eu via ali os professores, e por sinal eu tenho a oportunidade de conhecer e aprender a parte técnica com professores altamente qualificados. Só que assim, eu acho muito bonito isso, mas não era isso que ardia no meu coração. Eu tinha vontade de ensinar, mas não era a parte técnica. Sempre fui muito envolvido com essa parte da educação e assim, desse negócio de, sabe, de você sair ali daquele negócio da mesmice e você crescer, evoluir. Então foi justamente isso daí. Aí quando foi em 2020, começo de 2020, Deus começou a abrir aí as portas do meu coração para entender qual que era o propósito. Por tudo que eu já tinha passado junto com a Roberta aqui na Tagna, a virada de chave, os resultados positivos, o conhecimento que a gente adquiriu e sim, poder. Vou falar um negócio para você aqui, ó. Essas ferramentas que a gente tem aqui, né? Amo ferramenta por sinal. Né? Então, uma ferramenta aqui, né? Catraca, chave de boca, tudo bonitinho aqui, né? A lanterna, scanner, muito importante no dia a dia. Né? Isso daí não dá para viver sem. Tem aqui uma criança que eu gosto muito, que é a minha chave de impacto elétrica. Essa aqui é o xodó. Gosto muito dela, é um sonho isso daqui. Essas ferramentas no dia a dia, ela é muito importante. Hoje você não consegue resolver um problema num carro, a tecnologia que tem hoje, se você não tiver um scanner. Para você desmontar alguns motores, fazer a troca ali da correia de acionamento, mais conhecido como correia dentada, às vezes você precisa utilizar ali da ferramenta de fasagem para deixar no ponto essas coisas. Só que, o que acontece? Você que é dono de oficina, sabe muito bem que isso daqui é importante. Você ter esse conhecimento realmente de que a parte técnica é muito importante para a sua oficina, sem dúvida nenhuma. Só que existem ferramentas que é necessário você entender que vai ser necessário você também aprender a utilizar no dia a dia. Né? Hoje a gente sabe que a internet é uma ferramenta muito boa. E eu ouvi alguns anos atrás, alguns experts na parte da internet, na parte de tráfego, falando se a sua empresa, eu sempre vou traduzir isso para você, se a sua oficina não está na internet, se a sua oficina não está cadastrada e não está movimentada na maior avenida do mundo, qual que é a maior avenida do mundo? Isso mesmo, a internet. Se ela não estiver na internet, você está fadado a ser esquecido ou parar no tempo. Então, a gente já sabe da importância da internet, a gente sabe da importância dessas ferramentas, mas vamos começar aqui porque eu já quero entregar para você qual é a primeira ferramenta. Dessas 10 lives que a gente vai fazer aqui, para cada live eu vou entregar uma ferramenta diferente. Essa primeira ferramenta que eu vou passar aqui, ela é extremamente importante. Por quê? Porque se você não tiver essa ferramenta e não utilizar, não tem como a gente subir degrau, não tem como a gente avançar num processo de crescimento ou evolução. Então aqui, ó, tem um labirinto. Esse labirinto aqui, a gente está aqui praticamente aqui numa posição aí bidimensional. O que é a posição bidimensional? É você estar ali apenas no que está no raio da sua visão. E no nosso dia a dia, dentro da oficina, é mais ou menos isso daqui, é como se fosse um labirinto. No começo do dia a gente entra, não sabe o que vai acontecer no dia. Se você trabalha agendado, nós trabalhamos agendado aqui, mas pode ser que uma hora ou outra no meio do caminho tem. Então, eu considero o nosso dia como se fosse um labirinto. Né? A gente tem que sempre achar uma saída, tomada de decisão. Tomada de decisão para dono de oficina é um negócio impressionante. Então, toda hora a gente está ali na tomada de decisão do dia a dia, a respeito do diagnóstico, a montagem de orçamento, que eu gosto de falar, que é a proposta de serviço ali que você vai oferecer para o seu cliente. Então, assim, muitas coisas acontecem ao longo do dia. Só que, assim, eu vou falar por mim e eu sei que existe muitos donos de oficina que estão dessa mesma maneira. Eu tinha uma visão
bidimensional que era ali, ó, só aquele raio de visão. E era, ao longo do dia, era justamente isso. Era entrando em locais que às vezes não tinha saída, era demorando para chegar até o objetivo final, o fim do dia, e solucionar os problemas, que eram inúmeras situações que aconteciam. E eu sei que existem muitos donos de oficinas que também passam por isso, e é por isso que a gente está aqui, que é para clarear essa visão e aprender sobre essas ferramentas que a gente vai estar utilizando. Só que quando chegou num ponto, eu já não aguentava mais, por tudo que a gente vinha passando aqui na TAG, que era a questão de não conseguir, os resultados que a gente tinha eram muito pequenos. Não era, eu sei que não era aquilo que Deus tinha para mim e para Roberto. A gente sempre almejava mais, mas não sabia o que era que a gente tinha que fazer, sabe, para começar a tomar aquele caminho certo. Não sabia se estava cobrando certo. Não sabia, assim, era inúmeras situações no nosso dia a dia. Então, o que aconteceu? Eu sabia que aqui, ó, o mais correto era o quê? Era eu ter uma visão da minha oficina, ao invés desse bidimensional, era um tridimensional. Era um olhar de cima para você realmente saber o que é, e aí sim ter uma visão mais clara na tomada de decisão, como é o caminho que eu deveria tomar para que chegasse no fim do dia. Eu sabia que isso, se em algumas oficinas de porte já há muito tempo, que sabe utilizar as ferramentas corretas, eu queria saber o que era que estava faltando em mim, na Roberta, para que a gente mudasse. Eu já não aguentava mais isso. E como eu falei para vocês, há mais ou menos 4 anos atrás, quando foi essa virada de chave, a gente começou a descobrir como era que a gente ia fazer para sair do bi ali, do bidimensional, do tridimensional, que era a parte de cima. Que era enxergar a oficina por cima e entender realmente como é que funciona um negócio, e aí os resultados alavancarem e crescer, e foi justamente o que aconteceu. Então vamos fazer o seguinte, eu não vou nem demorar muito, já vou passar aí, ó, vou abrir aqui a caixa de ferramenta. Esses encontros que a gente vai fazer vai ser jogo rápido. A primeira ferramenta das 10 que a gente vai passar aí para vocês, ferramenta extremamente importante é essa daqui, ó, meu amigo. É a ferramenta da consciência. Eu falei para você, a gente vai falar de coisas aqui não habituais do dia a dia da oficina. Vou só colocar aqui, mas a gente não vai esquecer. Consciência. Consciência foi o ponto principal da virada de chave do Eduardo e da Roberta, que foi o quê? Entender que precisávamos de ajuda. Precisávamos obter um tipo de conhecimento que até aquele presente momento não era o suficiente para fazer a gente avançar. Era necessário ter a consciência de que o financeiro não estava legal. Ter a consciência de que, assim, a gestão do nosso negócio não estava legal. Dói, sabe por quê? Porque às vezes você trabalha esperando ter um resultado. Tem muita gente que acha que o sucesso cai no colo, as coisas acontecem da noite para o dia. Eu vou falar da minha parte. Eu imaginava que quando eu tivesse a minha oficina, Deus ia mandar um monte de carro. E não era isso. Existe um processo, existe uma forma necessária para que você atinja os resultados. É justamente isso. O primeiro passo foi a consciência. A consciência, ela traz dor. Por quê? Porque quando você... Eu tenho uma... Vou mudar aqui, que está a palavra consciência. O que é a consciência? A consciência é o estado presente. Vou fazer uma colocação bem bacana para você. O fato de você estar consciente é quando você para e você olha o estado que você está atualmente e você fala, o estado está legal? Não. É o estado que eu almejo? Não, não é esse. Os resultados que eu imaginei que eu ia ter é esse? Não. De uma forma bem simples para que você possa entender o que é a consciência, o que é o estado atual, o que é você estar ali, ó, o estado presente.
Eu fui buscar minha filha hoje na escola, isso, assim, a gente já tinha bolado aqui o que a gente já está passando para vocês aqui no dia de hoje. E aí o que eu fiz? Isso aqui é um hábito que eu, a Roberta, a gente costuma fazer. Na hora que eu fui buscar minha filha na escola, graças a Deus, ó, dono de oficina, né? Os resultados hoje estão tão bons que eu tenho o prazer de optar por ir buscar minha filha na escola, sem ficar preocupado. Nossa, eu não posso sair da oficina, senão não vai dar certo. Não tenho tempo, não. Fui lá, abri o espaço aí, já programado, fui buscar minha filha na escola. E na hora que eu cheguei ali, que eu peguei ela, até o momento que a gente chegou aqui na tarde, foi o quê? Estado presente. Comecei a conversar com ela, perguntei quais foram as aulas que ela teve no dia de hoje, o que ela aprendeu. E ali ela começou estado presente. É ter essa consciência de que aquele momento é muito importante. Sabe quando às vezes você está conversando com alguém, né, pessoalmente, só que você está no celular? Aonde é que você está? A sua consciência ali está? O estado presente está onde? É no celular ou ouvindo a pessoa? Não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou você está em um, ou você está no outro. Então esse é o estado presente. Essa é a consciência que a gente tem que ter. Os resultados não estão legais, não está tendo uma evolução, não está tendo um crescimento, então esquece. Desse jeito assim não dá. Outro ponto que eu preciso falar para você acerca da consciência, para que você possa entender um pouco. Nessa virada de chave, a primeira parte da consciência é entender que a gente tem uma ferramenta muito importante que é o quê? É o nosso consciente. Eu gosto muito desse termo da mudança de mentalidade. Dono de oficina tem que trabalhar forte a mudança de mentalidade. Se não mudar, não se atualizar, não dá. Por que eu bato muito nessa tecla da mudança de mentalidade? Porque a nossa vida é um ciclo evolutivo. Deus nos criou, eu até deixei aqui a minha Bíblia, que tudo que eu faço, eu gosto muito de entender aqui o que é que Deus tem para mim. Eu preciso, né, evoluir, crescer. Aqui ensina muito, né? Que é a sabedoria milenar. O que acontece? Nós somos um ciclo evolutivo e a gente tem que acompanhar justamente isso. Como que acontece? Ciclo da vida. A gente, através ali, né, da semente, do qual ali sai do homem, vai para a mulher, fase de gestação, a semente entra, começa a ter aquele trabalho dentro do útero. O que acontece? Vai crescendo a gestação, deu ali por volta ali da quantidade de meses suficiente para a criança nascer, 9 meses. E aí o que acontece? A criança é necessária. Você vê que esse ciclo evolutivo ele é tão forte na vida de todos que é o que? Chega um tempo que já não cabe mais ali dentro da barriga da mãe, é necessário sair. Saiu, o que acontece? A criança, durante um período, vai ser uma criança de colo, você amamentando, daqui a pouco a criança começa a andar, aí já começa a falar, começa a se comunicar, se expressar, ela já começa a correr, crescer. Próximo passo, adolescência. Na adolescência, aquela fase, nós que somos pais sabemos muito bem como que é. Um dia a gente já passou por esse ciclo também. Fase da adolescência, juventude, aí vai para a fase adulta, aí você chega numa parte ali de uma determinada idade, muita experiência, só que ao longo de todo esse processo você vê que não tem como você parar no tempo. Não tem como. Então, existe esse ciclo de crescimento. Dono de oficina, nós temos esse ciclo aqui também. Infelizmente, do jeito que andam as coisas hoje, se a gente não se movimentar para utilizar essas ferramentas que eu vou trazer para vocês, que essa primeira é a da consciência, dificilmente a gente vai conseguir evoluir. Então, essa é a primeira ferramenta, a ferramenta da consciência. Estado presente, é você entender que se você precisa de ajuda com a parte financeira, a parte administrativa, processos, eu vou falar aqui, ó, já até mudei o slide aqui para explicar para vocês, certo? Antes de mais nada, eu também não posso deixar aí de avisar, se você conhece algum amigo dono de oficina, clica no aviãozinho aí, manda para ele, avisa que ele já está perdendo
um conteúdo bem bacana que pode trazer transformação. Essa ferramenta aqui da consciência, antes de eu falar sobre esse slide aqui, é algo importante, sabe por quê? Nós já temos um trabalho de cuidar de donos de pequena e média oficina. Isso daí já começou ali no ano de 2020, no ano de 2021 deu uma ênfase e a gente também, nesse ano de 2022, vai trazer grandes novidades para vocês, dono de oficina mecânica, certo? Então vamos lá, a questão da consciência, olha só, tem um amigo que tem uma oficina aqui próximo. O que aconteceu? Ele demorou 2 anos para vir falar comigo, porque ele tem uma oficina aqui próximo e, assim, ele estava sofrendo muito com os resultados da oficina dele em todos os aspectos. Ele levou 2 anos para tomar, sabe, essa decisão de vir falar comigo. E eu estava ali naquele processo de começar esse trabalho de ajudar dono de pequena e média oficina. O que aconteceu? E eu ficava sempre pedindo direção para Deus. Realmente é isso, realmente é isso, realmente é isso. Ele foi a confirmação. Eu lembro até hoje, primeira semana de janeiro de 2021. A gente abriu a oficina, eu percebi que tinha uma pessoa do meu lado. Na hora que eu olhei, ele falou, tudo bem, Eduardo? Aí ele se apresentou, ele falou, não sei se você me conhece. Eu falei, eu conheço você, né? Tem uma oficina aqui próximo. E eu sempre tive uma vontade muito grande de conhecer você. Vi que a sua oficina é bem estruturada, né? Acompanho você nas redes sociais. Eu já vou abrir logo o jogo, né? Eu estou precisando de ajuda, queria saber se você pode me ajudar. Assim, eu já vinha tendo, né, buscando a resposta de Deus acerca desse trabalho, e de repente me aparece um dono de oficina precisando de ajuda. O que aconteceu? A gente teve a oportunidade, se tornou um grande amigo, a gente fez aí a mentoria com ele, teve grandes resultados. E um ponto principal que eu conversei com ele foi justamente acerca disso, da consciência. Deixa eu só falar um negocinho antes aqui, jogo rápido. Um livro muito bom para trazer a questão da consciência para nós é justamente aqui. Eu sou um apaixonado por livro e eu sei que às vezes dono de oficina mecânica não é muito acostumado a ler livro, mas assim, faz o seguinte, cria o hábito de ouvir um podcast. Hoje tem audiobook, você pode ouvir um audiobook. Já estou dando uma ferramenta através da consciência para você mudar os resultados aí da sua oficina. Esse livro, O Poder da Autorresponsabilidade. Esse livro aqui traz muito forte a questão da consciência. Fala muito forte acerca disso, certo? Então vamos entender aqui, né? Sempre eu vou estar falando de livros porque eu sou apaixonado, né? Primeiro, o livro dos livros e os outros livros também fazem parte dessa virada de chave para ter um grande crescimento e resultados totalmente diferentes. Dono de oficina, vamos lá. Tá vendo essa imagem aqui? A visão aqui explodida do carro. A gente tem aqui o conjunto motriz, motor e câmbio, aqui certo. A gente tem aqui painel de instrumentos, volante. A gente tem aqui o banco. A consciência, que é a primeira ferramenta que a gente conversou, que eu quero trazer para vocês aqui, é justamente o seguinte. Eu percebo, isso daqui eu estou falando por experiência própria e o que eu venho acompanhando alguns amigos donos de oficina. Eles acham que o mais importante é viver aqui, ó, dentro do capô, dentro do motor, ali sempre arrumando. O importante é arrumar o carro, é consertar, é fazer a revisão, é isso, é aquilo, só que você, dono de oficina. Se você ficar aqui dentro, só nesse ponto, e você não perceber que dentro da sua oficina tem painel de instrumentos e volante, que eu considero como o administrativo, aqui é o pátio, administrativo e o banco. Você sabe o que é o banco? Sabe o que é o volante? Se você vive aqui e você não olha o conjunto de instrumentos, ali tem o ponteiro de combustível. O ponteiro de combustível seria mais ou menos o financeiro da sua oficina. Se você só fica aqui dentro, não tem como você saber qual é a quantidade de combustível da sua oficina. Se você não olha isso daqui, você não tem noção da saúde da sua oficina. E aqui no banco, você não tem ninguém aqui sentado, olhando uma direção e conduzindo esse carro, que é a nossa oficina, até um destino. Alguém vai sentar aqui.
Sabe quem senta aqui às vezes? Sabe aquele cliente que você reclama, que ele vive colocando preço no seu serviço, que ele vive desvalorizando você, que ele não gosta de você, ele suga você para você fazer uma mão de obra barata para ele? Pois é, você está dando a oportunidade às vezes dele sentar aqui e conduzir a sua oficina. Então a culpa não é do cliente chato, não. A culpa é sua de você não estar sentado onde é que realmente você... A ferramenta da consciência é essa. É de você estar sentado aqui, com a mão no volante, e você ter uma direção para onde é que você vai levar a sua oficina. Quando veio a consciência disso para nós, e entendemos que eu precisava distribuir, porque o que acontecia? Eu vou falar do Eduardo e da Roberta, tá? 80% aqui, 15% aqui, e no banco, 5%. Eu sabia que um dia eu queria ter uma oficina limpa, organizada, uma oficina bem conceituada, que prestasse um serviço de qualidade, mas se eu só vivesse aqui, essa proporção está errada. A consciência traz justamente que se eu não equilibrar isso, olha só a importância da ferramenta da consciência. Se eu não equilibrar isso daqui, resultados melhores não vai ter. Eduardo, qual seria a porcentagem mais correta aqui? Você que é dono de oficina, ó. Você, o linha de frente, o proprietário, o empreendedor, é para você estar mais tempo aqui, ó, sentado, sabendo aonde é que você vai, segurando no volante, conduzindo pelo caminho mais correto, olhando o painel de instrumentos, que é você sabendo como está a saúde da sua oficina. E a parte do motor é você ser um líder e ter um time para auxiliar. A gente vai falar disso mais para frente aí. Mas esse daqui é clássico. A consciência fez eu e a Roberta entender que a gente tinha que sair daqui urgente, entender isso daqui urgente e sentar aqui urgente. Mas, Eduardo, mas como vai fazer se precisa consertar carro? A maioria dos donos de oficina que não tem resultado muito importante não sabe que isso daqui não é o principal. Você ter o conhecimento da parte técnica é extremamente fundamental. Eu não paro de obter conhecimento técnico. Hoje, né, nós temos um time vencedor aqui na Tagma. Eu coloco a mão ali para fazer um diagnóstico, alguma coisa muito pouco, quase zero. Mas a empresa já teve uma cara totalmente diferente. Peraí, Eduardo, mas como que você fez isso? Assiste as próximas lives que vocês vão ver outras ferramentas. Eu só preciso que você tenha consciência. Hoje, antes de dormir, pensa. Reflete você. Para ali numa oração. Vê ali. Ou então amanhã cedo. Chega mais cedo na sua oficina. Entra dentro dela vazia, sem ninguém. Só você e Deus. Olha para você. Olha para os resultados. Eu tenho certeza que você tem um sonho, como eu tinha, e esse sonho se tornou realidade. Mas é duro quando a gente não tem um sonho, um objetivo alcançado. Né? Eu sei que a gente vai falar acerca disso aí também nessas lives. De você, assim, fugir de olhar os números da sua oficina. Ou às vezes você nem ter os números da sua oficina na mão. Por quê? Porque você sabota você mesmo. Porque você tem medo, às vezes, de olhar. Por que eu estou falando isso? Eu tinha medo. Eu tinha uma crença de que, assim, eu não conseguia olhar os números. A Roberta, da maneira dela lá atrás, ela fazia da forma dela, mas, assim, eu tinha, assim, quando falava em olhar os números. E de vez em quando ela fala, o negócio não tá legal. Aquilo ali, a minha energia fazia só... caía de uma forma que, assim, não dormia. Preocupação, desempenho. Então, por isso que eu falei. Só que quando a gente entendeu que essa ferramenta da consciência, se eu trocar a ferramenta da consciência pela ferramenta da reclamação, pela ferramenta do mau humor, pela ferramenta do desgosto, pela ferramenta de fazer de qualquer jeito, pela ferramenta da displicência, de não entender que esses dois pontos aqui é importante. Pois é.
aí não tem como ter resultado muito bom mesmo. Mas quando você entende, você elimina, olha só a quantidade de informações que já foi passado num curto espaço de tempo. A gente vai fazer e vai ser bem direto. Eu não vou nem ficar enrolando muito aqui, vai ser bem direto, já para passar o que é importante. Eu espero você, né, nas próximas, porque a gente está só no início dessa jornada de 10 lives com ferramentas para mudar. Consciência é a ferramenta principal para o dia de hoje. Vai ter as próximas. Então entenda, isso daqui precisa mudar. Eu sei que você vai estar comigo nessa jornada aí para a gente entender. Vou passar o restante do conteúdo que eu preciso passar para vocês. Espero que você esteja gostando. Se estiver gostando, né, clica aí no coraçãozinho. Então vamos lá. Só para deixar avisado, eu estou passando o conteúdo rápido, mas vai ter um aulão. Oficina organizada, nunca mais no negativo. Oficina organizada, ela tem um contexto muito amplo. E nunca mais no negativo não é só no financeiro, não, tá? Pensamento negativo que muito dono de oficina tem, que reclama, entra no barco que todo mundo entra, de falar mal do governo, de falar mal disso, falar mal daquilo, falar mal da pandemia. Só que, graças a Deus, nós somos privilegiados que o nosso segmento sofreu um pouco. Para algumas regiões, sim. Mas pela estratégia que eu e a Roberta, a gente já estava preparado aqui, a gente sabia que não ia ser rápido. As ações que nós tomamos, mas tudo isso por conta do quê? Da consciência que a gente tinha que reclamar, não resolvia nada. Ação resolve. Colocar um plano, escolher, ir lá e praticar, isso sim resolve. Mas, consciência. Deixa eu falar um negócio para você. Tem uma frase que outro dia eu ouvi, eu achei interessante, isso daí me batia muito forte. Se tem alguém ganhando mais dinheiro do que você no mesmo segmento, viu, dono de oficina? Se tem alguém ganhando mais dinheiro do que você, é porque essa pessoa sabe algo que você não sabe. Esse é o grande lance da consciência. Se tem alguém no seu segmento, se tem alguém na sua cidade, a gente trata muito dono de oficina que fala assim, não, Eduardo, mas você está aí próximo dos grandes centros, né? Você está numa cidade bacana, que é a cidade de Osasco, colado a São Paulo, próximo do Alphaville, ali de Barueri, né? Você está numa situação bem bacana, mas eu estou aqui no extremo. A gente tem muita história para contar para vocês de donos de oficinas que tiveram suas oficinas transformadas, Fica comigo aí, hein, Quando a gente fala acerca disso, né? Se tem alguém ganhando mais dinheiro que você, é porque está fazendo alguma coisa que você não sabe, não está relacionado a dinheiro, tá? Ele vai estar ganhando, mas tem algo aí. A consciência, ela está muito ligada à questão do conhecimento. Deixa eu falar um negócio para você rápido aqui. 3 áreas do conhecimento. Meu Deus, é muita informação em curto espaço de tempo. Pode ficar tranquilo. Vai dar tudo certo. Beleza? 3 áreas do conhecimento. A primeira área é o seguinte. Você sabe o que sabe, ela é pequena. Você sabe trocar uma correia dentada no Corsa. Você sabe fazer um cabeçote. Você sabe fazer um diagnóstico. Você sabe que você sabe fazer isso. Só que aqui dentro dessa caixa aqui, que é uma das ferramentas mais impressionantes que Deus deu de graça aqui para nós, junto com o dom da vida, você sabe o que sabe 10%. Isso daí que você faz no dia a dia, trocar pastilha de freio, correia, fazer um cabeçote, fazer um motor, fazer um diagnóstico, você sabe o que sabe é 10%. Eu sei que eu não sei 20%. Vamos fazer um negócio? Por exemplo, mexer em carro híbrido. Você sabe que você não sabe mexer com esse tipo de carro. Algumas pessoas, para alguns carros, né, acostumado ali mais na linha básica, quando entra às vezes um carro premium, um sistema mais moderno, você fala, isso daqui eu não sei mexer nesse carro. Então você tem essa consciência. Eu sei que eu não sei mexer nesse carro. Mas existe uma gama muito grande que é o X da questão. 70% não sabe que não sabe. Eduardo, o que é isso? Não sabe que não sabe. Exatamente. É justamente, são informações que talvez você ainda não teve acesso e é o grande X da questão. É aqui onde as coisas acontecem para que essa mudança que precisa acontecer dentro da oficina acontece justamente isso aqui.
Não sabe o que não sabe. Eu subi esse nível junto com a Roberta aqui na TAG, eu sabia que eu não sabia. E aí o que eu fiz? A consciência me levou nesse caminho. Agora eu preciso saber qual é o tipo de informação que eu preciso ter para essa parte maior ela começar a diminuir. São informações que às vezes a gente não está acostumado a buscar. Às vezes o cidadão, o dono da oficina, que sempre está ali dentro da oficina, ele só quer saber de conteúdo técnico, live disso, live daquilo, para falar de tal sistema, disso, daquilo. Muda um pouco. Ouve um pouquinho a respeito de uma outra forma. Um conteúdo diferente que vai agregar. Isso daí faz parte disso daqui, ó. Não sabe o que não sabe. A partir do momento que você ganha o conhecimento disso, bora lá, o livro da sabedoria milenar aqui. A palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, assim, o povo de Israel às vezes errava muito porque não tinha o conhecimento, mas Deus queria entregar o conhecimento, a sabedoria. E o que acontecia? Então, é justamente isso para nós, não, existe muita informação que a gente precisa ter acesso. Começa a trilhar esse caminho, tenha consciência disso. Só para você entender, tem coisas que você sabe, tem coisas que você não sabe, e você sabe que não sabe. Agora, não sabe o que sabe, isso daí é uma gama muito grande. A gente está aqui justamente para ajudar você, certo? Eu acredito muito que tudo isso é uma construção que você faz aqui dentro da sua mente. Toda essa mudança aí que é necessária a gente passar no dia a dia, não precisa muito. Pega a tecnologia automotiva de 10 anos atrás, 7 anos atrás, 5 anos atrás, 3 anos atrás, 1 ano atrás e o dia de hoje. É uma evolução muito rápida, a gente tem que acompanhar isso também. Só que tem muita coisa aí, eu espero que você tenha consciência disso. O cliente mudou. O cliente de 10 anos atrás não é o mesmo de 5 anos atrás, não é o mesmo de hoje. A geração muda, a informação está muito grande. Eu vejo muito dono de oficina reclamando e eu fico doido com isso. Falando mal de cliente, disso, daquilo, que não sei o que é o cara que chega na oficina, você passa o orçamento, ele busca ali na internet na hora, fala que o seu serviço está caro, o pessoal começa a xingar, pode parar. Isso aí é a quantidade de informação que tem, não se acompanha e não sabe lidar com isso. Por isso da ferramenta da consciência. Aqui tem uma imagem aqui, né? No cérebro sendo construído aqui. E quem pode melhorar essa construção é você. Você é o dono da sua vida. Deus entregou ela para você e está dando oportunidade imensa. Nunca se teve tanto acesso à informação positiva para trazer. Eu mesmo, da parte técnica, eu aprendi a mexer com o osciloscópio assistindo vídeo do YouTube. E depois eu fui fazer um curso para certificar tudo isso de que eu estava no caminho certo. Só que tem muita coisa no YouTube também que eu consulto para quê? Para ter de informação para melhorar o desempenho, para saber sobre liderança, para saber sobre gestão, fora os livros. Então hoje a gente tem muita ferramenta para isso. Então isso daqui é uma construção que cabe a você. Conhecimento é uma construção e uma programação que você faz na sua mente. Os carros modernos têm uma programação do módulo. Às vezes não acontece de corromper um sistema no carro, no módulo, e aí o que você tem que fazer? Você tem que tirar aquele arquivo velho que foi corrompido, inserir um novo com os dados necessários para o carro voltar a funcionar. Pois é, a sua mente é justamente isso. Algumas programações que você tem na sua mente é necessário você tirar fora, inserir uma nova para que você possa subir para o próximo estágio. Certo, meus amigos? Eu não vou dar sequência, porque se deixar, isso aqui é uma coisa que eu gosto muito, estudei muito, os resultados aconteceram muito, baseado em cima da consciência de que eu tinha que ter um conhecimento, eu não sabia do que era, mas a partir do momento que eu tomei a decisão, junto com a Roberta, de trilhar esse caminho, esse conhecimento veio até nós e graças a Deus hoje a gente está com a oficina muito bem conceituada, muita coisa aconteceu. Trabalho na Automec 2019 com uma empresa grande de diagnósticos, foi o ápice aí
né, dessa construção aí, de olhar a nossa oficina de uma maneira diferente, como realmente, de sentar ali naquele banco que eu mostrei para vocês. Teve trabalho na Automec, trabalho para revista, trabalho para jornais do segmento automotivo, matérias para televisão, desde o começo da pandemia até hoje. Graças a Deus, vira e mexe, a gente tem solicitado por uma emissora de TV para estar fazendo. Graças a Deus é uma emissora de TV séria, não essas porcarias que a gente tem aí, para estar fazendo um trabalho bacana de informação. É se tornar uma referência. Eu me sinto muito honrado, mas tudo isso é uma construção. Foi necessário tirar aquela programação velha da reclamação, que eu vou estar falando sobre isso aí nas próximas, e inserir uma programação nova que você pode fazer, e não é difícil, não é impossível. Certo, meu amigo? Essa foi a informação de hoje que eu tenho que passar para vocês, mas ó, o negócio é o seguinte, no link da bio aqui do Instagram, dá para você se inscrever para participar de um aulão, Oficina Organizada Nunca Mais no Negativo, que vai ser no dia 17 de fevereiro, às 19h30. Vai ser um aulão aí que é para arrebentar com a boca do balão e ó, explodir de vez. Eu já vou estar passando esse conteúdo de hoje aí, espero que você tenha gostado. Eu tenho certeza que essa ferramenta da consciência aí é tão preciosa quanto essas outras aqui que a gente usa no dia a dia, certo? Então, ó, se inscreve lá para participar aí, você vai cair num grupo, né? E você vai obter mais informações, outra coisa. E aí eu vou aguardar você no dia 17 para esse aulão aí, Oficina Organizada Negativo Nunca Mais, certo? Muito obrigado pela presença de vocês, é um prazer imenso estar compartilhando um pouco, mas a gente está só no começo, ainda nem começou. Tem muito mais para estar passando para vocês aí, certo, meus amigos? O intuito não é estender muito, não é alongar muito, por quê? Porque você já teve um dia cansativo. Graças a Deus, eu espero que tenha sido um dia produtivo, porque aqui foi, graças a Deus por isso. A gente trabalha muito forte, o time é muito empenhado. Então, o que acontece? Vai ser aulas, vai ser encontro, aula, o que você quiser. Rápidas, mas com um objetivo forte de atacar o seu coração e fazer você mudar a sua maneira de pensar e ter uma forma diferente de agir aí em tomada de decisão. Certo, meus amigos? Então, vamos lá. Fiquem com Deus, aquele abraço. Amanhã, às 20 horas, aguardo você aqui. Certo? Um abraço, fique com Deus, até mais.